Aleluia. Para começar, já que esse é o nosso tema, eu gostaria de te perguntar se você realmente já pensou no que significa imparável. Você já pensou? Aleluia. Então, a gente, na vida real, a gente enfrenta muitos desafios, a gente enfrenta muitas provas, não é fácil mesmo. E eu comparo algo imparável a um atleta, né? Um atleta de uma corrida de longa distância. Eu sou professor de educação física e eu gosto sempre de dar esses exemplos assim. Eu gosto de correr também. Mas algo interessante é que o atleta, o que eu acredito que torna ele imparável, não é, escuta bem, não é porque ele não sente um cansaço. Não é porque ele consegue vencer todas as coisas. Mas um atleta, ele sente dor. Um atleta, ele sente o cansaço, ele sente vontade de parar. Nas subidas, nas descidas ali, no sol, na chuva, ele tem sim vontade de parar. Mas o que torna o atleta imparável é a decisão que ele tem de continuar correndo, apesar do cansaço. Então, o atleta, queridos, ele tem uma convicção no coração que o valor da chegada é mais alto do que o esforço que ele faz em cada passada. Então, hoje, eu acho que isso vale para nós também. Porque quem confia em Deus é a mesma coisa. Porque ser imparável não é sobre a ausência de dificuldade. Eu acredito que você vai ouvir muito sobre isso durante essa conferência. Mas sobre a presença, sabe, de um propósito maior na nossa vida que nos faz nunca desistir. Você está aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Estão muito calados. Estão muito calados. Tá? Então, me ajuda a pregar aqui. Quando eu falar com você, você responde, dá um glória a Deus, dá um amém, dá um aleluia. Não fique parado, receba mesmo esses princípios, essa chave. Amém? Aleluia. Agora sim. Agora sim. Sabe por quê, queridos? Eu acredito que uma pessoa imparável, muitas vezes, elas são retiradas da zona de conforto pelo próprio Deus. Porque se nós estivermos confortáveis demais, se eu e você estivermos confortáveis demais no nosso lugar, a ponto de nós não estarmos aptos para quando Deus nos chamar, Ele vai nos mover para uma zona de perigo com Ele. Eu quero te dizer que uma zona de perigo com Deus é melhor do que uma zona de conforto sem Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo aqui? Então, queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Porque nós precisamos entender que com Deus, mesmo num lugar de risco, é um lugar seguro. E ao longo da história, a gente pôde ver isso. Eu estou falando rápido, né? Porque me deram 20 minutos só, viu? Então, segura aí, segura aí. Aleluia. Então, ao longo da história, a gente pôde ver isso. Ao longo da história, a gente viu que no meio de um dilúvio, Noé estava lá, dentro de uma arca, no lugar mais seguro que poderia existir. E aquelas pessoas que zombavam dele quando ele estava construindo aquela arca, que estavam na sua zona de conforto, estavam no lugar mais perigoso que eles podiam estar. Da mesma forma, queridos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro de uma fornalha ardente, ele estava mais seguro do que aqueles homens que se prostraram a outros deuses. Davi, ele também decidindo arriscar a sua vida, lutando contra um gigante de mais de 3 metros, ele estava no local mais seguro do que aqueles homens que decidiram deixar Deus ser difamado, porque ele estava cumprindo o propósito dele. Por isso eu quero te dizer que Deus não te chamou para ser um crente comum. Deus não te chamou para ser um crente que de vez em quando oferta. Deus não te chamou para ser um crente que de vez em quando serve. Deus não te chamou para ser um crente que de vez em quando vem à igreja. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de vez em quando. O nosso Deus, Ele está dentro de nós a todo momento. O nosso Deus nos envolve a todo momento.
E por isso, queridos, que a sua vida e a minha vida tem que ser de um crente que vive intensamente o sobrenatural de Deus. Tem alguém vivo aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, é aqui que eu quero compartilhar com você um segredo. Um segredo que não é tanto um segredo, né? Que na nossa vida nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos ter muitos desafios, e cada desafio da nossa vida, cada vontade de parar, funciona como um carimbo. Como assim? Né? Eu acredito que quando nós somos chamados por Deus, Ele nos dá um passaporte. E esse passaporte, né, aquele passaporte para você viajar para outros países. Quem tem um passaporte aqui na sua casa? Eu também tirei um passaporte agora esse ano passado, meu passaporte está branquinho. Eu ainda não viajei para lugar nenhum. Né? Quem tirou também não viajou? Levanta a mão aí. Não, estou brincando, não precisa levantar a mão não. Você vai viajar também. Né? Para fora! Eu declaro em nome de Jesus. Amém? Mas, queridos, esse documento, esse passaporte que eu tirei, para mim é só um documento em branco. É um documento que, assim, não tem sentido, não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque o que dá valor a esse documento, a esse passaporte, o que conta a história dele, o que prova sobre os lugares, né, que você poderia ir, é quando ele é carimbado, quando você passa para você atravessar as fronteiras e ter novas experiências. Mas para ter esses carimbos, nós precisamos nos mover, nós precisamos ter intenção de querer enfrentar novas fronteiras. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O tema da nossa mensagem hoje é: os desafios são passaportes. Os desafios que Deus coloca na sua vida e na minha vida são passaportes para outro nível que Ele quer nos levar. Alguém está me entendendo aqui o que eu estou falando? Amém? Lá em Salmos, no capítulo 145, versículo 4, diz o seguinte: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Mas que história de poder nós vamos poder contar se nós não arriscamos? Se nós não saímos do nosso lugar? Se nós muitas vezes desistimos no primeiro obstáculo? Sabe por quê, queridos? Porque eu tenho que te falar que a história, né, dos homens, os heróis da fé, não acabou. Ela foi contada, mas uma nova história quer ser contada através da minha e da sua vida. Uma nova história de heróis da fé, de grandes homens e mulheres que levantam numa geração para impactar ela, quer ser contada. E esses homens e mulheres têm que ser levantados aqui nesse lugar. É por isso que Deus está te chamando para entender que você precisa de carimbos nesse passaporte que Ele te entregou. E os desafios são esses carimbos. Então, queridos, para essa viagem dar certo, para que você tenha o passaporte carimbado para a viagem, você não pode desanimar na primeira turbulência. E para isso nós precisamos de 3 coisas essenciais. Vejam bem, para que o seu passaporte, o meu passaporte, seja carimbado, para que a gente possa subir num outro nível e nós conquistarmos esse reino imparável, essa geração imparável, eu e você temos que receber alguns carimbos. E para isso nós temos 3 princípios. E o primeiro dele é intimidade. Repita comigo: intimidade. Agora repita com fé: intimidade. Aleluia. Queridos, a Bíblia nos conta lá em Gênesis a história de um jovem. Eu não vou ler aqui, mas você conhece a história desse jovem chamado José. Então, José era um sonhador, a Bíblia fala, assim como muitos de nós aqui, ou como todos nós. E quando ele tinha 17 anos, ele recebeu uma promessa incrível. E você já leu essa história e sabe que antes do cumprimento dessa promessa, existia um caminho que ele teve que passar. Um caminho complicado. Teve traição, teve o poço, teve escravidão, acusações falsas, prisão, teve o esquecimento. Mas mesmo em meio a tudo isso, uma coisa me chamou a atenção. Preste bem atenção, queridos. No meio de todo esse caminhar, uma coisa me chamou a atenção quando eu estava lendo agora. A gente todo início de ano começa na leitura de Gênesis a Apocalipse.
E algo me chamou a atenção, porque eu comecei a ler e encontrei algumas palavrinhas que se repetiam várias vezes. Então acompanhe comigo, Gênesis 39, versículo 2. Diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José, que veio a ser homem próspero. Mais um pouco embaixo, Gênesis 39, 20, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com José, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Um pouco mais embaixo, no versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Mas mais uma vez, está falando aqui em Gênesis no capítulo 20, no versículo 23. E o carcereiro Mó não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto, você pode repetir comigo? O Senhor estava com José. Meu irmão, a intimidade que esse homem tinha o guiava em tudo que ele fazia. A intimidade que esse homem tinha o levava a ele não desistir nos desafios. O que esse homem tinha de intimidade era o diferencial na sua vida. E o interessante é que essa frase, Dig, não aparece aqui quando ele estava lá no palácio, bonitinho, com roupas legais. Mas essas frases aparecem quando ele estava na situação pior. Quando ele estava na prisão, quando ele estava como escravo. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, se você está passando uma dificuldade, entenda que isso é um carimbo para o passaporte que Deus te deu. Mas entenda também que no meio desse obstáculo, Deus está com você. Então, o primeiro passo, queridos, é nós cultivarmos intimidade com Deus. Aleluia! Então, aqui está o primeiro carimbo que nós precisamos ter no nosso passaporte espiritual. O primeiro princípio que nós precisamos aprender é o seguinte: a presença de Deus não é um prêmio para os dias bons, ela é a nossa força para os dias ruins. Amém ou não amém? Aleluia. Muito bem. Então, o primeiro princípio dessa noite fala sobre intimidade com Deus. Mas toda viagem a gente precisa de uma preparação, né? Você não pode sair de casa de qualquer jeito. Você precisa organizar a sua bagagem. Lá em casa é um negócio para a gente organizar a bagagem. A gente vai viajar aqui para Miracema e o negócio tem que colocar muita coisa. E a gente organiza um negócio quando a gente viaja aqui para Luzimangues. Tem alguém de Luzimangues aí? Aleluia, olha ali, ó. A gente tem que chamar esse povo para vir mais, né? Aleluia. Então, nós temos aqui o segundo passo. Qual é a preparação que existe? É quando eu e você precisamos ter responsabilidade e organizar a bagagem da viagem. Vou te explicar. Abra comigo Mateus, capítulo 25, versículo 14. Eu não vou ler, mas aqui a Bíblia nesse capítulo Jesus está contando a parábola dos talentos, e a Bíblia fala que um homem, antes de viajar, ele confia, né, os seus bens a seus servos. E a um ele dá 5 talentos, a um ele dá 2, e a um ele dá 1. E a expectativa daquele senhor com aqueles servos era clara. Ele diz o seguinte: olha, cuide bem do que eu dei para vocês e multiplique esse negócio aí. E o resto da história você conhece, né? Aquele que recebeu 5, foi e ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2, ganhou mais 2. Mas aquele que recebeu 1, ele enterrou. E a palavra de Deus fala que aqueles 2 primeiros, eles foram aprovados, mas o último não foi. E o último recebeu o castigo pela sua negligência. E essa história aqui, queridos, é sobre nós. Hoje, agora, sobre você. Então, Deus confiou uns recursos, talentos incríveis para você na sua mão, só na sua. E naquele dia final Ele vai nos perguntar: o que você fez com o que eu te dei? A nossa vida é uma prestação de contas. E eu costumo falar que ela se resume em 3 áreas. Eu vou falar rapidamente com você. Deus te deu aqui alguns talentos, né, algumas coisas, e Ele vai te cobrar. E isso Ele vai te cobrar em 3 áreas, porque nós, né, temos 3 áreas principais que eu chamo os 3 T's.
até difícil de falar, né? Os 3 T's que Jesus vai nos cobrar. Ele vai cobrar do nosso tempo, ele vai cobrar dos nossos talentos, ele vai cobrar dos nossos tesouros. Então, o tempo é o mais democrático que existe. Todo mundo tem 24 horas, pobre, rico, seja lá quem for. A diferença está como nós usamos isso. Como é que você faz? O que você faz com o seu tempo? Muitas vezes eu encontro, pessoas que falam que não, meu tempo é bem organizado e tudo mais. E lá em Luzimanes, com nossos discípulos, algumas pessoas que nós conhecemos, temos mais intimidade, eu falo aqui, me dá o teu celular. Aí vai, o que você quer? Faz esse negócio aí, coloca aí no seu celular um negocinho chamado relatório. Quem sabe que esse negócio chamado relatório no celular? E quando a pessoa coloca lá no negocinho chamado relatório, eu já coloquei também, me assustei. Lá tem o tempo que nós gastamos nesse negócio aqui. Então o tempo que Deus te deu, Ele vai te cobrar. E qual o tempo você tem invertido naquilo que realmente é a vontade de Deus? Mas a segunda coisa que Ele vai te cobrar é seu talento. Talento é tudo que você faz bem. Se você pode, você pode trocar um instrumento bem, você pode praticar esportes, você pode, ter facilidade de conversar, de fazer amigos, gravar vídeo, não sei. Deus te deu um talento. E esse talento que Deus te deu, Ele vai prestar conta com você. É interessante que a Bíblia fala que Davi, ele era um exímio tocador. E ele era muito bom naquela arma chamada funda. E a palavra de Deus fala que ele usou o talento dele como exímio tocador para acalmar um rei que estava atormentado. E ele usou o talento dele para ele vencer um gigante de quase 3 metros de altura. Como você tem usado os talentos que Deus te deu? Durante essa conferência toda, eu acredito que você vai ser desafiado a sair do seu lugar, a se arriscar, a não se deixar ser enganado pelo diabo, a vencer os desafios. Você está comigo aqui? Amém? E por último, Deus entrega o seu tesouro. Quando nós falamos de tesouro, sim, nós falamos de dinheiro. Deus, talvez você tenha muito, talvez você tenha pouco, Deus vai te cobrar. Mas também nós falamos não só de dinheiro, daquilo que tem no seu coração. O que te empolga? O que ocupa os teus pensamentos? O que você investe a sua energia, a sua paixão? Porque se seu maior tesouro for um tênis novo, se seu maior tesouro for procurar comprar um carro, ou trocar de aparelho de celular e ter o mais novo todo ano, se o seu tesouro está nisso, eu quero te dizer que ele é temporário e que ele é frágil. Mas se o teu tesouro está em agradar a Deus, ver o reino de Deus avançar, se a tua alegria é isso, a tua fonte nunca vai cessar. Aleluia. Então, queridos, nós temos que tomar mais cuidado, porque Deus vai nos cobrar esses 3 T's. Mas para finalizar, e eu vou ser bem rápido aqui, eu quero te entregar outro carimbo que eu e você precisamos receber para que a gente ganhe o nosso passaporte para enfrentar novos desafios. E o último é a perseverança. No capítulo 10 de Marcos, versículo 46, nós lemos a história de um homem. E essa história é muito conhecida. Essa história é de um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia fala que ele estava sentado ali à beira do caminho, como sempre ele fazia. Mas aquele dia ele ouviu dizer que um homem que poderia fazer milagres ia passar naquela hora. E quando ele sentiu a promessa, que a promessa de um milagre podia chegar, que estava a seu alcance, você sabe a história, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que aquelas pessoas que estavam do lado ali repreendiam para que ele calasse. Eu quero te dizer que essas pessoas, que essa voz é a voz do mundo, é a voz do inimigo. Às vezes é a voz da nossa própria cabeça que diz dentro de nós: para, cala a boca, não avance. E nessa hora, algo precisa crescer dentro de mim e de você, que é essa persistência no Senhor. E queridos, muitas vezes essa voz que diz cala a boca,
Quando você tenta, sei lá, abandonar algum vício, alguma coisa que você fazia, e você falha de novo. Aí uma voz vem, viu? Vem no seu ouvido, viu? Você nunca vai mudar. Talvez venha uma outra voz falando para você, cala a boca. Quando você decide, levar a sério as coisas com Deus. E muitas vezes se levanta um amigo e fala, ixi, quer dizer que agora tu tá crentinho, é? Quero te dizer, queridos, que muitas vozes vão levantar para calar a sua boca. Muitas vozes vão levantar para fazer você desistir. E nessa noite eu quero declarar na sua vida que você vai ser como Bartimeu. Que ele não teve vergonha, ele gritou, ele clamou para que Deus fizesse um milagre na vida dele. Nessa noite, eu queria, para finalizar, que você ficasse de pé.